Os acionamentos dessa máquina, a grande vantagem dessa colheitadeira é que são acionamentos diretos. Primeiro porque começa a instalação do motor no mesmo sentido, no mesmo ângulo em que o rotor é montado. Ou seja, o nosso rotor ele está montado aqui do lado, no ângulo de 3 graus, e o motor também, montado no sentido longitudinal. Tá? Aonde que está a vantagem nisso? Imaginem os acionamentos, o tanto de simples que ficam o motor montado no mesmo sentido do rotor. Tá? Então já dispensa vários outros acionamentos, acaba sendo um acionamento direto e um acionamento feito por embreagem hidráulica nos modelos 97 e 95 e nos modelos 98 e 95. Nos modelos menores, esse acionamento é feito por fricção de correia. Tá? Então, assim, um dos grandes segredos do baixo consumo de combustível dessa máquina está na característica dos acionamentos. Começa pelo rotor no mesmo ângulo de montagem do motor. Imaginem os senhores o seguinte, quando a gente for preciso empurrar um veículo, imagine vocês que um veículo deu uma pane, tá? E esse veículo precisa ser empurrado para tirar esse veículo fora da estrada. O que pesa menos? Empurrar esse veículo no plano ou empurrar esse veículo numa subida? Essa é a maneira que eu achei para explicar para vocês a característica de baixo consumo de combustível da nossa colheitadeira. Tá? O nosso rotor é montado no ângulo de 3 graus e o acionamento dele é feito com esse rotor praticamente na horizontal, tá? Ou seja, 3 graus. A grande maioria das máquinas que estão no mercado, os ângulos de montagem dos rotores são maiores e precisam de uma capacidade maior de motor para tocar todo esse componente. Tá? Outra característica também, a gente vai falar disso mais para frente, quando chegar explicando o processo de trilha, a gente tem um acionamento que vem direto do motor para o acionamento do rotor, que é variável, e tem uma caixa de 2 velocidades. E o nosso rotor também ele tem uma reversão, ou seja, a gente faz reversão do sistema industrial inteiro, não tão somente do rotor, mas como o sistema industrial inteiro dessa colheitadeira. Falando um pouquinho de transmissão, como é que essa máquina se locomove, tá? Como é que ela anda? Nós já falamos do motor, como é que o motor é refrigerado. Agora, como é que essa máquina se locomove? Existe um acionamento direto de polias, né, de correias que dão acesso a essas bombas aqui. Ó. São 3 bombas. A totalidade de bombas hidráulicas na nossa máquina são somente essas 3 aqui. Tá? Então já a gente vai explicar e tá falando um pouquinho de cada bomba. Essa primeira bomba aqui, ó, é a bomba do hidro. Isso é uma bomba hidráulica variável, né? O operador lá da cabine, ele aciona um manche, né? Uma alavanca, que move esse cabo, né? Um cabo para controle de abertura da vazão dessa bomba. E essa bomba, ela manda óleo, através dessas mangueiras, para um motor hidráulico que está acoplado lá na caixa de câmbio da nossa colheitadeira. Essa caixa de câmbio, ela é disposta com 4 marchas e 3 pontos neutros, né? Ela tem 3 pontos mortos, melhor dizendo assim, entre meias as marchas dessa colheitadeira. Então são 4 marchas, né? E 3 neutros. Então uma bomba, um motor que toca uma caixa de câmbio de 4 marchas, e a gente tem uma tecla que faz um desdobramento de velocidades. Entre cada marcha acionada, você parte do 0 até a velocidade total referente daquela marcha, e você consegue ainda, através de uma tecla, fazer um acionamento hidráulico, abrindo um pouquinho mais a vazão do motor hidráulico lá na bomba, tá? Lá no motor hidráulico, na entrada da transmissão. Então a gente tem escalonamentos
de marcha, primeira, segunda, terceira, quarta marcha e uma tecla de desdobramento de velocidades. É assim que a máquina se locomove. Essa segunda bomba, tá, ela é responsável pelo acionamento do nosso V-Cool, que a gente falou lá em cima. Tá? A gente mostrou lá o nosso sistema de refrigeração da máquina, o famoso V-Cool, é essa segunda bomba que toca tudo isso, ela é só para essa função. E a terceira e última bomba, essa bomba menor, ela é responsável por todo o circuito hidráulico da máquina. Ela levanta a plataforma, abre tubo de descarga, todas as funções hidráulicas da máquina, mais direção. E essa caixinha é uma caixinha de válvula prioritária para a direção. É ela que prioriza a direção da coletadeira, caso por algum motivo acabar faltando óleo para a função da direção, essa caixinha prioriza óleo para a direção. Também são totalmente confiáveis essas bombas, esses sistemas aí, e de uma simplicidade incrível, todas abertas, num espaço, numa acessibilidade muito boa. Então está aqui descrito como é que a máquina se locomove e a função das outras bombas auxiliares. Tá? Ainda, a gente não pode deixar de mostrar aqui, ó, a gente tem um regulador automático dessa correia que aciona essas bombas. Como é que como é que isso funciona? A gente aperta todo ele, né, deixa ele todo apertado e solta uma meia volta. Assim que a máquina funcionar, o motor, ela já tensiona, já se ajusta automaticamente, mais ou menos aí do jeito que eu estou dizendo. Você vai soltando esse manípulo aqui, ó, e ela vai ajustando a correia dessa maneira. Ela faz o tensionamento automático das correias que tocam essas bombas aqui. Seguindo ainda o nosso acionamento do industrial dessa coletadeira, partindo lá de cima, depois que é acionado o rotor, o fluxo de força dela vem por essa correia, tá? E ela vem cair aqui na frente no nosso cilindro acelerador. Tá? Esse cilindro acelerador, a força é transmitida para o outro lado, através do eixo do cilindro acelerador, né? Chega aqui embaixo, na entrada do cilindro acelerador com 610, 620 RPM por aí, e depois ela é distribuída para cá, através de polias. Aqui faz o acionamento do elevador de grãos. Então aqui está a proteção, a primeira proteção do nosso sistema do elevador de grãos. Ela, por esse lado, ela aciona o sem fim, que vai passar a força para o outro lado da máquina e segue pelo elevador de grãos limpos até lá em cima. Tá? Então a gente tem aqui uma mola, né, protegendo isso aqui contra sobrecargas, caso vier ocorrer alguma sobrecarga no elevador de grãos limpos da máquina. Aqui está o sistema de proteção, protegido aqui por uma tensionadora. E também desse lado, com 320 RPMs, é acionado a nossa caixa de peneiras da máquina. Fica desse lado aqui esse acionamento. Desse lado, então, a gente tem o acionamento do cilindro acelerador, elevador de grãos limpos e caixa de peneiras. A partir do momento que o fluxo de força passa pelo cilindro acelerador, ele é distribuído para o lado direito da máquina e já de cara aqui a gente já vê uma embreagem eletromagnética pronta para ser acionada a parte frontal da coletadeira, né? Ou seja, a plataforma e o canal embocador são acionados por uma embreagem eletromagnética. Seguindo o fluxo de força, né? Ou seja, a força passa para cá, mas a plataforma só é acionada se a embreagem eletromagnética for acionada. Não sendo acionada a plataforma na frente, lá o fluxo de força fica parado, mas existem polias que passam para cá, aonde se aciona o ventilador aqui de limpeza de grãos da coletadeira. Ele pode ser regulado através de mudança de polias em duas faixas de velocidade. Tá? Seguindo ainda, a simplicidade aqui é bem
bem constante a todo momento. Uma correia só, extremamente confiável, tá? Montada num sentido aí a obter cada vez mais torque sempre que necessária e ainda ela manter a função de, vamos dizer assim, de segurança do nosso acionamento do elevador de retrilhas. Então, todo o sistema de acionamento do elevador de retrilhas é feito por essa correia aqui, ó, que tem 2 sensores, né? Então, seguindo aqui o elevador de retrilha, ele é acionado por aqui e do lado de lá desse elevador de retrilha a gente tem um sensor que monitora o sem fim e o material que chega até aqui na ponta, tá? Depois que esse material de retrilha cai aqui nessa outra posição, um outro sem fim empurra esse material da retrilha para o início do nosso rotor aí de processo de trilha, tá? E também é monitorado por um sensor aqui na pontinha. Então são 2 sensores que monitoram o nosso sistema de retrilha. Ainda na cabeça desse elevador de retrilha, a gente também tem um sensor que monitora o fluxo de retrilha que a gente está tendo nessa coletadeira. A gente sabe aí que essa coletadeira está bem ajustada pelo fluxo de retrilha, tá?